A TV Anhanguera segue com a rodada de entrevistas ao vivo com os candidatos ao governo de Goiás, mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto. As entrevistas também são transmitidas simultaneamente pelo portal de notícias G1 Goiás. É sempre bom lembrar que a ordem das entrevistas foi definida em sorteio na presença dos assessores e, pelas regras, nenhum trecho das entrevistas poderá ser usado nos programas eleitorais. E hoje o nosso entrevistado é o candidato à reeleição, Marconi Perillo, do PSDB. Candidato, boa tarde. O tempo da nossa entrevista é de 15 minutos e eles começam a contar a partir de agora, já com a primeira pergunta que eu faço para o senhor, está relacionado com as pesquisas. Na última pesquisa Ibope, foi observada uma queda no índice do senhor, de 41% para 38%, isso fora da margem de erro. Faço duas perguntas juntas. Isso de alguma maneira desanimou a equipe? E mais do que isso, em Goiânia, o senhor perde para o seu principal candidato. Ele tem 36% da preferência, o senhor tem 28%. A que o senhor atribui esse resultado? Bom, boa tarde a vocês, boa tarde a todos os telespectadores. O que a gente mais tem visto hoje são pesquisas de todo jeito. Infelizmente, aqui em Goiás, o Ibope nunca deu certo, nunca acertou em nenhuma das eleições que eu disputei. De qualquer maneira, eu respeito a pesquisa, a metodologia. Na mesma semana, o Popular e o Grupo Jaime Câmara também divulgou uma outra pesquisa, a pesquisa SERPES, que é uma pesquisa tradicional, onde eu mantive praticamente a mesma posição. Mas não cresceu também. Alterando só um pouquinho. Né? O fato é que o que mais me alegra nessa reta final é a avaliação e o conceito do governo. Nós já chegamos a quase 50% de ótimo e bom na avaliação do governo, 35% de regular, e estamos abaixo de 20% entre os que rejeitam o governo. Está ficando claro cada vez mais para a população o trabalho que nós estamos realizando. O que está me colocando à frente das pesquisas são as propostas, mas especialmente o trabalho que está sendo visto em todo o estado. Goiás se transformou num grande canteiro de obras. Nós estamos nos esforçando muito para melhorar os serviços em todas as áreas, nas estradas, saúde, educação, segurança, saneamento. Isso é muito perceptível hoje. E isso me anima, me alegra, porque nós trabalhamos muito. Eu costumo dizer que só há um lugar onde o sucesso chega primeiro do que o trabalho, só no dicionário. No resto, a gente tem que trabalhar muito. Nós temos um planejamento, estamos focados na gestão e estamos recebendo os primeiros e bons resultados. Uhum. Em 2010, nós temos aqui, vamos falar da última eleição, o senhor prometeu corredores tecnológicos com empresas de TI de Goiânia e Anápolis, não cumpriu. Anel viário na Grande Goiânia, também não cumpriu. Transformar todas as escolas em tempo integral, também não cumpriu. E dar um computador por aluno, promessa que também não foi cumprida. Como o eleitor pode acreditar que as promessas que o senhor tem feito agora na eleição de 2014, na campanha de 2014, serão cumpridas? Bom, você tem uma visão e eu vou passar uma outra visão. Em relação ao corredor tecnológico Goiânia-Brasília, nós já começamos os dois principais projetos de implantação de dois parques tecnológicos. O primeiro deles, numa parceria do governo do estado, através da SecTec e a agência de pesquisas, a Fundação de Pesquisas, com a Universidade Federal. Esse parque já está implantado, já está em funcionamento. O segundo parque é um parque com a iniciativa privada em Anápolis. Nós demos os incentivos fiscais para a atração de indústrias de ponta em alta tecnologia e eles já estão começando a ser implementados. Todas as leis já foram aprovadas e as empresas vão começar a desenvolver agora. Mas isso agora no final do mandato do senhor. Mas o mandato é de 4 anos. A promessa não é para ser feita no primeiro ano, é para ser feita ao longo, para ser cumprida ao longo do governo. Em relação às escolas de tempo integral, nós temos hoje, entre as que estão com o tempo integral para todos os alunos e outras que têm algum tipo de tempo integral, nós temos mais de 800 escolas. E o resultado desse trabalho, desse esforço, é o IDEB. Goiás ficou em primeiro lugar no IDEB do ensino médio, segundo lugar no ensino fundamental. Nós éramos o 16º. Quanto à entrega de um computador por aluno, eu queria deixar claro que quando chegamos ao governo existiam outras prioridades. Uma delas era reformar todas as escolas que estavam acabadas. Nós deixamos por conta dos conselhos gestores que escolheram fazer as reformas. E nós fizemos 1.080 escolas. Já entregamos computadores, só queria concluir as respostas. Nós entregamos já computadores para quase todos os professores e estamos com a licitação já praticamente pronta,
para a aquisição de mais 200 mil computadores. Agora, tivemos outras prioridades, construção de quadras cobertas, o Pacto pela Educação, e felizmente com o envolvimento dos professores, alunos e de toda a equipe da educação, nós estamos tendo resultados extraordinários. Goiás era o 16º colocado no IDEB do ensino médio, somos agora o 1º colocado e vamos avançar muito mais ainda. Mas em relação ao IDEB, nós temos aqui números até de outros estados, o senhor está falando do 1º lugar, mas não explica, por exemplo, o eleitor que a melhoria na nota do estado de Goiás foi de apenas 2 décimos e não foi, na verdade, considerado por especialistas um salto na educação do estado, porque que nos levou a esses 2 décimos a mais, mas sim a queda de outros estados, do rendimento na educação de outros estados, como Santa Catarina, São Paulo, Paraná e Minas. Por que não buscar meios para avançar e não esperar que outros estados... Imagine se nós estivéssemos discutindo aqui hoje a queda de Goiás no IDEB. 16 estados caíram. Nós não só não caímos, como nós subimos e somos o 1º. Os professores de Goiás, da rede pública, são os melhores, os alunos são os melhores. Eu concordo com você que é preciso avançar muito mais, mas nós já temos os instrumentos. Se nós formos capazes de saltar do 16º para o 1º lugar em 3 anos, eu não tenho dúvida de que nós temos os instrumentos, nós temos o projeto, que é o Pacto pela Educação, ancorado em 25 pilares, e nós vamos jogar tudo nesse próximo governo, se formos reeleitos, para que a educação melhore ainda mais no médio. No ensino fundamental, por exemplo, e é preciso completar as coisas, a meta da segunda fase é a nota 6 no ano 2019. Nós já tivemos nota 6 agora. Há um esforço muito grande que será redobrado. Se nós já formos capazes de alcançar esses bons resultados, eu não tenho dúvida de que nós vamos alcançar resultados melhores. Eu não quero também nivelar por baixo. Eu acho que a gente tem que nivelar por cima. Eu acho que o avanço foi bom, porque nós não caímos, nós ficamos em 1º, mas eu estou seguro, e a sua pergunta está certa, que nós temos que trabalhar para a gente passar da nota 5, da nota 6. Essa é a meta nossa. Candidato, ainda sobre educação, o senhor falou há pouco de tempo integral, mas a gente sabe que apenas 10% são mesmo de tempo integral. Outras 870, segundo dados nossos aqui, adotam o programa Mais Educação, que é do governo federal e que prevê atividades no contraturno, mas não de tempo integral. E o Plano Nacional de Educação, a gente lembra, prevê que até 2016, 50% das escolas terão que ser de educação em tempo integral. Ou seja, não funciona ainda como o senhor disse que funciona? Não, eu disse que uma parte é de tempo integral e tem outra parte, que é esse do Mais Educação. Nós temos atividades como se fossem atividades complementares de tempo integral. São mais de 800 escolas ao todo. O ideal é que a gente consiga chegar lá e vamos fazer um esforço grande em parceria com o governo federal para nós termos todas as escolas no ensino de tempo integral. Eu não quero dizer, vamos fazer todas, mas nós vamos nos esforçar para que isso ocorra. Há um exemplo aqui em Goiás que deu muito certo, que foram as escolas militares, os colégios militares. Nós já temos mais de 20. Por que deu certo? Disciplina e escolas também com tempo integral, escolas que permitem ao aluno estar no horário regulamentar e também em horários extras. Esses modelos... Mas com o aumento da grade curricular? Esses modelos deram certo no mundo inteiro, estão dando certo aqui no Brasil. As nossas escolas de tempo integral estão entre as melhores. Então, é natural que haja essa cobrança para que todas as escolas sejam escolas com o ensino em tempo integral. O problema é que nós temos limitações financeiras também, jornalista Marcelo. Nós temos a lei de responsabilidade fiscal que nos impede de contratar o número que a gente precisaria de professores e de servidores para a gente complementar esse trabalho de tempo integral. Se nós passarmos de 60% de gastos com funcionários públicos, nós sofremos ação de improbidade. Então, há um limite e nós temos que observar esse limite. Nós temos trabalhado para avançar o tempo todo nas melhorias salariais, pagando o piso nacional dos professores, pagando a data base, mas nós temos uma espécie de camisa de força. Nós não podemos avançar do ponto de vista de comprometimento com os salários, além daquilo que já está estabelecido em lei. Bom, mudar agora de assunto, candidato, para a segurança pública, né, Lília? Vamos lá. A segurança pública no estado recebeu nota 5 da população, candidato. E especialistas, todos os especialistas consultados por nós, disseram que é preciso aumentar o efetivo de policiais militares. O fato é que o número de PMs hoje nas ruas, de quando o senhor entrou e para hoje, é praticamente o mesmo.
apesar de existir uma lei de 2012 determinando que esse efetivo chegue a 30.700 policiais até o ano de 2022. Foram 4 anos agora sem o aumento no número do efetivo. Como convencer o eleitor neste momento que o próximo mandato do senhor, caso o senhor seja reeleito, vai ser diferente nesse quesito? Olha, infelizmente esses dados estão completamente equivocados. Nós estamos colocando nas polícias, nesse mandato agora, quase 6 mil policiais novos. Só neste ano estão entrando 3.800 policiais novos. Nós contratamos agora, no primeiro semestre, 118 delegados de polícia novos. Nós contratamos quase 1.000 servidores novos para a Polícia Civil. Estamos contratando na Polícia Militar, com o CINV, os concursos. Nós estamos falando de Polícia Militar, tá? Com números, inclusive, passados pela do Ministério Público. Mas nós temos os nossos números, os números das folhas de pagamentos que nós pagamos, e nós estamos colocando... Qual é o número hoje de Nós estamos colocando militares? tudo no Diário Oficial. Só nesse ano nós estamos colocando em Goiânia 1.400 policiais militares novos. No estado, entre policiais civis e militares, são 3.800, 2.800 na Polícia Militar. Ao todo, nós vamos chegar a quase 6 mil. Agora, acontece um problema. Pela legislação, o policial se aposenta geralmente muito novo. Um coronel que chega ao ápice da carreira, ele se aposenta com cerca de 50, 51 anos. E aí existem muitas aposentadorias e vão surgindo a necessidade de novos concursos, e nós estamos realizando os novos concursos. Porque há essa mudança permanente. As pessoas se aposentam e aí fica parecendo que a gente não contratou. Nós estamos contratando... Apesar da contratação que o senhor disse, por exemplo, a gente sabe que a situação hoje exige que muitos delegados acumulem até 10 cidades diferentes, porque não há um número suficiente, né? E essa força-tarefa que o senhor determinou que fosse montada para tentar fazer a investigação sobre o caso aí desse suposto serial killer também teve que buscar delegados do interior, porque não há um número suficiente? Nós colocamos só agora 118 delegados novos. E eu já autorizei mais concursos. Mas, de novo, nós temos que observar os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal em relação a gastos com o pessoal. Mas eu queria dar mais uma informação em relação a essa questão da escala dos policiais. A lei prevê o seguinte: o policial trabalha 12 horas e tem um descanso de 36. Então, na verdade, tem essa sensação de poucos policiais, porque a legislação determina que haja um descanso, porque é um trabalho extremamente insalubre. Para cada grupo de 4 policiais, um está nas ruas e os outros estão cumprindo a legislação ou em outras atividades ou descansando. Então, essas questões todas acabam fazendo com que as pessoas, às vezes, acham que não há um trabalho tão intenso. Mas a Polícia de Goiás é uma polícia boa, ela prende, nós compramos muitos equipamentos, nós estamos trocando a frota pela 3ª vez agora, estamos colocando mais 2.200 veículos da nossa frota, estamos construindo uma grande central de comando, controle e inteligência que vai interligar a chamada... Já deveria ter sido entregue, mas já tem uma funcionando, só que nós estamos construindo uma grande agora. Tem uma provisória que funciona lá na Secretaria, que é uma central que já está interligando as viaturas, as chamadas 190 e as câmeras que já existem. Mas apesar de todos esses investimentos, perdão, Lília, todos esses investimentos que o senhor falou, novas viaturas, o que a gente percebe é que existe uma sensação generalizada de insegurança. O senhor fala de novas viaturas, os policiais recebem, por exemplo, pistolas .40 e a gente vê aí bandidos explodindo caixas eletrônicos com dinamite, com o uso de fuzis, metralhadoras. O senhor não acha que a sensação que o cidadão tem hoje, ela reflete uma realidade? É verdade. O problema, na verdade, o maior problema, aliás, não é só investimentos. Vocês colocaram agora um ponto na ferida, o dedo na ferida. O problema maior é que a polícia nunca prendeu tanto, mas a legislação obriga a justiça a soltar. Hoje, quando um policial vai prender um bandido, o bandido até ri na cara do policial, porque ele diz: olha, você sabe que eu estou sendo preso, vou contratar um bom advogado e amanhã ou depois eu estou na rua. O senhor falou de prender, que a polícia está prendendo bastante. Aí a gente tem a questão dos presídios. E de dentro dos presídios, os bandidos comandam o crime. O tão falado aí bloqueador, na prática, até hoje não funciona. Bloqueador de celular. Nós já compramos, já estamos começando a instalar. O problema é que quem deveria fazer isso são as operadoras. Isso devia ser regulado pela Anatel. Mas não cobrado com mais eficiência por parte do governo, já que foi contratado? Na verdade, em todas as compras do governo há uma burocracia, há um processo de licitação. Às vezes uma empresa que perde a concorrência entra na justiça. As questões do governo, por mais que a gente cobre, elas obedecem a um rito legislativo, a um rito legal que precisa ser observado. Nós já colocamos, por exemplo, as tornozeleiras eletrônicas. Estamos construindo 4 presídios de 300
200 vagas cada um e presídios regionais. Já com novas tecnologias previstas também? Já com novas tecnologias, um em Anápolis, 3 no entorno de Brasília. Isso ainda é insuficiente. O que eu defendo? É que o Fundo Penitenciário Nacional, que tem 12 bilhões de dinheiro, de recursos contingenciados, sejam investidos em presídios. Que o governo federal também ponha dinheiro. Hoje só os governos estaduais gastam com a área de segurança pública. Nós criamos aqui o CODE, que é o Comando de Divisas, e em 2 anos nós apreendemos 22 mil quilos de drogas. E as drogas estão relacionadas a 80% dos crimes e dos homicídios. O que eu defenderia se eu fosse presidente da República? Fechar a fronteira com a Bolívia, com a Colômbia, com a Venezuela, que exportam drogas aqui para o nosso estado. Nosso tempo está chegando ao fim, eu deixo aí 30 segundos para o senhor fazer as suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade que a TV Anhanguera me possibilita de falar aos eleitores, de esclarecer esses temas importantes. Faltou discutir um pouco mais aqui, explicar sobre a CELG, mas eu agradeço, parabenizo por essa iniciativa e agradeço aos telespectadores pela audiência. Também quero encerrar aqui pedindo voto de confiança para que a gente possa continuar fazendo um trabalho sério, sem demagogia, buscando resolver os muitos problemas que ainda temos no Estado. Muito obrigado a todos. Obrigado, senhor. Boa tarde. Amanhã o entrevistado será o candidato do PSDB, Vanderlan Cardoso. PSB, perdão, Vanderlan Cardoso.